Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 11, por favor. Salmo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, e para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Feche os seus olhos uma vez mais, vamos pedir que Deus continue a nos falar o coração, desta feita agora na pregação da sua palavra. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos render-te louvor, adoração e graças, como até aqui temos feito. Queremos continuar a fazê-lo ouvindo a Tua palavra, respondendo-a com fé, com arrependimento. Ó Deus, que a Tua palavra encontre aqui em nosso coração uma terra fértil, para que germine frutos de justiça, de santidade ao Senhor, para que possamos, ó Pai, ouvindo-te, amar-te ainda mais, nos deleitar, ó Deus, em Tua presença, a fim de que saiamos daqui edificados, fortalecidos, edificados e renovados na firme esperança da glória vindoura, pois nós oramos assim agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos diante de um salmo aqui bem curtinho, em que Davi, muito provavelmente, ao escrever este salmo aqui, está agora cantando em lembrança daquilo que lhe havia acontecido, que trouxe angústia ao seu coração. Muitos dos comentaristas concordam que talvez o contexto aqui dessa situação narrada e cantada pelo rei Davi seja aquele momento de sua vida em que ele fugia de Saul. Vocês devem estar lembrados da história de Davi, filho de Jessé, sendo o filho mais moço, aquele que não tinha a aparência de ser um futuro rei, recebeu ali em sua casa um chamado de Deus. Deus então chama um por um dos irmãos, aparecem ali os irmãos de Davi, filhos de Jessé, e Deus fala, não é esse Samuel que você vai ungir, deve ter outro, e chama outro, e chama outro. E aí até Jessé fala assim, rapaz, ó, sobrou um ali, né, a rapa do tacho, o caçulinha, aquele que fica lá no campo, cuidando ali das ovelhas, ele é o menorzinho de todos, será que é ele mesmo? Traga para ver se é. E quando chega Davi, Deus fala, é esse. E ali, Davi é ungido rei, né? Recebe essa promessa de se tornar rei de Israel, mas havia um outro rei no trono, que era Saul, o primeiro rei de Israel, que não fora escolhido pela vontade de Deus, revelada por Deus, mas contra Deus, contra a vontade do Senhor, né? A despeito do que Deus fazia em meio ao seu povo, sendo o próprio rei daquele povo, o povo preferia um rei nos padrões das outras nações, e assim elegeu Saul pela sua beleza física, pela sua estatura, pela sua eloquência, né? Pela sua posição social. E assim eles escolheram para a sua própria vergonha, porque Saul foi um rei que não temeu ao Senhor, que levou o povo para longe de Deus. Então, depois que Davi recebe essa promessa e é ungido rei, ele passa a ser ferozmente perseguido por Saul e pelo seu exército. Então, a gente poderia dividir didaticamente aqui esse salmo, e ele já o faz para nós. Se você observar o início do verso 4, ele já traz aí um negrito, né? O artigo "o Senhor" aqui já está aparecendo em destaque para você, para marcar essa divisão dessa canção aqui. Então, a primeira estrofe, que vai dos versos 1 a 3, trazem aqui a angústia de Davi ali naquele momento, enquanto que os versos 4 a 7 trazem essa segunda parte da canção, em que ele canta acerca do livramento. Então, há um claro contraste aqui diante de nós, o contraste implícito entre céu e terra.
aquilo que reverte as angústias que sentimos aqui na terra, que nos lembram o livramento que vem do céu, é a nossa fé. E é sobre isso, então, que Davi canta e começa aí, a partir do versículo 1, a trazer em lembrança, em perspectiva passada, aquilo que ele havia sofrido e como Deus, revestindo-o de fé, de confiança, trouxe essa reversão do quadro, a fim de que, em pleno caos, ele pudesse habitar em paz, mesmo que não tivesse onde habitar seguramente na terra. Veja, então, que no versículo 1, Davi já começa dizendo sobre a sua confiança. Ele fala que no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge, Davi, como pássaro, vai para o teu monte. Aqui nós temos a clara sensação desse contexto apontado aqui, desse momento de fuga de Davi. Davi estava ali fugindo de Saul. Davi era alguém que estava começando a sua vida, digamos, fora de casa. Davi era pequeno, Davi não tinha um exército, ele tinha amigos que o acompanharam, que o protegeram nesse momento. E Davi está dizendo aqui que, apesar de ele conhecer o chamado que o Senhor lhe tinha feito, da convicção de que não era por méritos de Davi, mas pela graça de Deus que ele fora chamado para se tornar rei, a sua vida corria risco o tempo todo. Ele estava sendo perseguido pelo exército inteiro de Israel, e na sua própria terra ele não tinha descanso. E aí a comparação é com o pássaro aqui. Foge como pássaro para o teu monte. Assim como o passarinho pulando de galho em galho quando não tem um ninho para descansar, assim parecia o pequeno Davi com os seus amigos, correndo de um canto para o outro, de uma rocha para outra, de uma caverna para outra, sendo perseguido e ameaçado de morte o tempo todo. E isso, Davi, no versículo 2, ele traz a ideia do que estava acontecendo ao redor dele. Ele fala, porque eis aí os ímpios que armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas contra os retos de coração. A sensação aqui de Davi era essa angústia de não ter um lugar em que ele pudesse repousar seguro. Era como se o tempo todo tivesse um atirador com o seu arco envergado, a corda esticada e a flecha apontada para ele. Aonde Davi ia, e como bom pastor de ovelhas, ele sabia ali muitos dos caminhos, né? As ovelhas se perdiam por entre os arbustos, entravam em algumas cavernas. Davi conhecia muito bem aquela região, e ele aproveitou esse conhecimento para, nesse momento, realmente se esconder, para não ser morto por Saul e por seu exército. E assim, diz aí o texto no versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? Nós temos aqui, irmãos, então, uma situação em que Davi, aonde ele ia, a perseguição de Saul o alcançava. E isso angustiava a sua alma. Davi tinha recebido o chamado de Deus, mas estava ali lutando para sobreviver. Davi não tinha onde morar, não tinha segurança, e é comparado ao verso 3 aqui como uma cidade que é atacada por inimigos, cujas construções, as edificações, o palácio, as instituições da cidade, as construções são todas derribadas até os fundamentos. O verso 3 ele faz uma pergunta, ora, se finalmente destruírem os fundamentos, o que é que sobra? O que é que dá para fazer então o justo? Nós então temos aqui, meus irmãos, os amigos de Davi, convivendo com Davi, vendo o exército vindo contra eles, e é dito para Davi, fuja. Seja agora um exilado em seu próprio país. Você precisa agora procurar um lugar, para que neste lugar você tenha pelo menos o tempo necessário para se esconder e temporariamente você preservar a sua vida. Veja que situação, alguém que o próprio Deus chamou para ser rei. Davi estava bem lá com suas ovelhas. Davi estava lá servindo o seu pai, servindo a sua casa, cumprindo com a sua missão de filho, crescendo como homem, enfrentando sim as feras do campo, os leões, os ursos, protegendo as ovelhas. Mas agora Davi é chamado para fazer isso com uma nação, para guardar uma nação, para cuidar de várias ovelhas, as ovelhas da casa de Israel. O que é que passava na cabeça de Davi
perguntando: Senhor, por quê? Eu estava no meu cantinho e foi o Senhor quem me chamou. Foi o Senhor quem me tirou da minha casa, do meu lugar de habitação segura. E é o Senhor quem me coloca como um fugitivo, como um pássaro que não tem onde repousar. Isso aflige a minha alma e eu ainda escuto das pessoas: foge, Davi, foge para as montanhas da Judeia enquanto é tempo. Meus irmãos, nós temos aqui um retrato das tensões que são típicas da vida dos filhos de Deus na terra que Deus nos deu. Se você recordar o preâmbulo da lei, quando Deus deu os 10 mandamentos ali ao povo de Israel, diz: o Senhor teu Deus que te tirou das terras do Egito, somente a Ele prestarás culto e adorarás, somente a Ele devotarás a vida. Por quê? Porque Ele tirou vocês do império das trevas, transportando vocês para o reino do Filho do seu amor. Portanto, obedeçam e sejam fiéis e leais. Mas veja que aqui na situação de Davi, Deus tirou Davi de uma situação aparentemente segura e confortável, no seio do seu lar, junto dos seus, mudou a profissão de Davi, uma mudança básica, né? Um detalhezinho, de pastor de ovelhas a rei de toda uma nação. E agora, Davi não tem mais nada. O pouco que ele tinha, Davi não era rico até esse ponto, lhe fora tirado. E agora vive como um fugitivo na terra que Deus lhe deu para governar. Quando a gente para aqui a leitura, a gente começa a entender o porquê que então Davi começou o Salmo, no seu primeiro verso, não trazendo um lamento de alma, mas um grito de confiança. A primeira parte do verso primeiro diz: no Senhor eu me refugio. Eu não tenho lugar para me proteger. Os meus compatriotas, os meus amigos, aonde nós passamos aqui, as pessoas, talvez por medo, ou por falta de convicção mesmo, de que Deus havia tirado Saul do poder para colocar Davi, não me oferecem guarida, não me oferecem lugar seguro, eu não tenho onde viver, o meu destino é morrer, mas no Senhor me refugio. Essa expressão de confiança, ela está claramente explicada na segunda parte da canção, e é para lá que nós vamos, versículo 4. O Senhor está aonde, irmãos? No seu santo templo, que fica aonde? Nos céus tem o Senhor o seu trono. O que é que Deus faz nos altos céus, chamado aqui de santo templo ou trono? Os seus olhos estão atentos. Olha que coisa interessante aqui, as pálpebras, o movimento do abrir e fechar dos olhos, o movimento lateral da visão de Deus, por assim dizer. Claro que aqui é um antropomorfismo, né? Colocando forma humana na expressão de quem Deus é espírito, né? Mas aqui, para a gente entender uma linguagem poética, diz que os olhos de Deus, o movimento ocular do Senhor, faz o quê? Sonda os filhos dos homens. Nós temos aqui então meio que uma mudança de cena. Davi está olhando para as montanhas, as pessoas dizendo: seu destino é ir para lá, é viver entre as rochas, como um fugitivo, como um condenado, como um perdido, como um peregrino sem destino, como aparentemente um usurpador do poder. Aqui você não vai ter repouso, Davi, fuja. Davi agora lembra quem o chamou, e ele começa a erguer os olhos para as alturas, e ele fala: aqui na terra, embora não haja lugar seguro para mim, há um Deus que habita o lugar mais alto, há um Deus que habita um lugar santo, chamado de tabernáculo, chamado aqui de santuário, santo templo, mas também chamado de trono. Há um rei que habita o lugar mais alto. Veja que interessante o comentário que João Calvino faz
acerca desse versículo aqui, dessa visão do céu, em que Deus, como o supremo rei, está habitando o seu palácio inatingível, né? Como um sacro tribunal, onde os injustiçados e aqueles que estão sendo passados para trás são vingados e defendidos por este rei que coordena e governa todo o universo. João Calvino falou assim: quando, pois, a fraude, a astúcia, a traição, a crueldade, a violência e a extorsão reinam no mundo, na terra, em suma, quando todas as coisas são arremessadas em total desordem e escuridão, pela injustiça e perversidade, que a fé sirva como uma lâmpada a capacitar-nos para visualizarmos o trono celestial de Deus e que essa visão nos seja suficiente para fazer-nos esperar pacientemente pela restauração das coisas a um melhor estado. Sabe, quando a gente tem a percepção da ausência, da aparente ausência de Deus em algumas questões, sabe quando as injustiças começam a acontecer e a impunidade reina diante de nós? Sabe quando crianças são violentadas, quando pais e mães são assaltados em sua honra? Sabe quando pessoas denigrem a sua imagem pelo fato de você buscar espelhar a imagem de Cristo e colocam ciladas para você e trazem difamação à sua reputação, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, no seu círculo social, na sua família? Sabe quando as más notícias chegam subitamente, repentinamente, sem nenhum tipo de aviso, e nós muitas vezes nos vemos desprotegidos? A sensação que dá, se você for bem honesto comigo, nessas circunstâncias de aparente caos e desgoverno, que essa desordem na terra aonde vivemos dá a impressão de que Deus é um mero espectador e Ele habita os altos céus não para reger os homens, mas para observar os homens, para assistir aquilo que acontece aqui debaixo dos céus. Meus irmãos, quando Davi então ergue seus olhos para o céu, Davi primeiro traz essa expressão de confiança. Eu estou aqui, numa terra, sendo praticamente expulso de minha própria terra, mas há um Deus que habita os céus dos céus, e esse Deus não está em um repouso indolente, como acusavam, por exemplo, os epicureus, mas do alto tudo vê, atento a todas as atividades humanas, a fim de um dia chamar todos para prestarem contas diante do seu tribunal. Como lemos, nada está oculto aos olhos de Deus. Temporariamente, Deus pode e faz suspender os seus juízos aqui na terra. Claramente nós vemos isso em várias passagens das Escrituras, em que Deus retarda pacientemente a aplicação do seu juízo. Lembram da marca mais evidente do derramamento do juízo sobre os perversos? Sodoma e Gomorra. Veja como Deus foi paciente em, primeiro, avisar que ia fazer. Segundo, dar a oportunidade da mediação de Abraão a pedir a Deus por misericórdia e compaixão, a fim de que, ao encontrar pelo menos 50 justos, livrasse da destruição total aquelas duas cidades e as outras que estavam ali na região. E Deus pacientemente fez: ok, Abraão, se tiver 50 crentes ali, eu não vou destruir esse povo não. Aí Abraão percebe que pediu muito, né? Fala: rapaz, eu fui muito otimista aqui, 50 não vai ter não. 45, Senhor. 45, Abraão, tá bom, 45. Caramba, eu estou falando de Sodoma e Gomorra, né? 40, Senhor, 40. Se tiver 40, o Senhor vai livrar? Livre, Abraão. Se tiver 40 pessoas ali, né, minimamente decentes, eu vou livrar desse juízo. Senhor, se tiver 30, 20, 10... Eu fico pensando assim, Deus, só batendo o pezinho assim, né? Não tem quando pai e mãe a gente começa a pedir um negócio, né? Aí o pai já fica assim: certo, vá.
Ok, só batendo o pezinho assim, né? Só esperando a gente esticar ao limite a paciência dele. Deus pacientemente segurou o seu juízo ali, mandou avisar a Ló e a sua família, saiu a pregoar essa mensagem de juízo na cidade para que desse chance de arrependimento. Mas eis que não foram encontradas ali pessoas sinceras, arrependidas, que pudessem colocar diante do Senhor o seu pecado e receber do Senhor o perdão. E aí Deus derrama ferozmente a sua ira dos altos céus em forma de fogo, destruindo aquela cidade, ou aquelas cidades. Então, frequentemente, meus irmãos, eu sei que às vezes você tem um coração assim, um pouco mais João Batista, né? De querer que, né, as raças de víboras sejam de uma vez por todas dissipadas da face da terra, e você fica desejando que o juízo de Deus seja menos paciente, seja mais rápido, seja mais urgente para determinadas situações. Você já desejou isso? Em algum momento, assistindo um jornal, recebendo uma notícia de uma injustiça contra você ou contra alguém que você muito ama, e você desejou que a vingança de Deus não se demorasse. Mas quando Deus suspende, meus irmãos, temporariamente o seu juízo sobre a terra, e parece que Ele não está se importando com as injustiças feitas, nós devemos seguir o exemplo de Davi, que trouxe à sua memória essa verdade inigualável: o Senhor reina. Em todo tempo, o verdadeiro rei habita o lugar mais alto. E embora nos momentos de tormenta mais severa, isso possa não ficar muito claro para a gente, precisamos, assim como Davi, nos animar com esta consoladora verdade de que Deus governa a humanidade e observa tudo o que se passa no mundo, não como mero espectador, mas como juiz e Senhor de toda a terra. No versículo 5, isso deixa muito claro para nós. Davi fala: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus está atento e traz ali a aprovação ou reprovação de todas as obras humanas, tanto dos justos quanto dos ímpios. Deus não pode ser acusado de ser um juiz que faz vistas grossas. Deus, como um Deus justo, Ele aplicará o seu juízo no devido tempo. Olha o que aqui diz o versículo 6. Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e de enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Aqui está a garantia inequívoca, meu irmão, minha irmã, de que nada passará imune ao julgamento do Senhor. O momento da vingança certamente virá. A desordem social e moral que a gente assiste aqui neste mundo caído não podem minguar a nossa fé ou enfraquecê-la, mas nos fazer exercitá-la, como assim fez o servo de Deus Davi, ao lembrar-nos das promessas de um Deus que não pode mentir, que não pode esquecer-se do seu juízo, mas que zela em especial por aqueles que Ele ama, pelo seu povo. Diz o verso 7 no final: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Nós temos aí o contraste. Antes vimos o contraste implícito, né, entre terra e céu. As coisas que nos acontecem às nossas vistas, aos nossos sentidos aqui na terra, as angústias latentes de nossa alma, a experimentarmos, né, as intempéries da vida, tudo isso está à nossa vista, é vívido, é palpável. Mas há um contraste implícito que nos faz conectar-nos com o céu e a realidade das coisas eternas que virão, tanto do juízo de Deus, como da aprovação para com os seus filhos, tanto do destino eterno de sofrimento inigualável que os perversos, impenitentes, não arrependidos sofrerão por toda a eternidade, quanto a face, o semblante favorável do Senhor para aqueles que o temem. O versículo 6 fala de um fogo abrasador,
um vento que trará destruição, que queimará toda a injustiça, e que tudo isso estará dentro de um cálice. Veja o final do versículo 6. Ele diz: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será o quê? A parte do seu cálice. Aqui é claramente a imagem de um pai de família que está ali reunindo os seus para um jantar, para uma refeição. E aí o pai, como aquele líder do lar, pega aquela comida feita com tanto carinho pela sua esposa, e ele faz questão de servir a todos. E ele começa servindo ali, serve a sua esposa, e a cada um dos seus filhos dá a sua parte. Essa imagem aqui, desse Deus que faz chover fogo consumidor e brasas vivas para consumir a injustiça, diz que é esse Deus que serve cada um dos filhos dos homens a parte do seu cálice. E para aqueles que passarem a vida plantando mentiras, injustiças, violência, desamor, qual a parte que lhes cabe? Um cálice que conterá a ira do Senhor. E eu sei o que é que você está lembrando agora. Porque se nós observarmos aqui, meu irmão, certamente todo esse juízo aqui, que ele diz que é para os perversos, para aqueles que quebram a lei de Deus, a quem pertencia esse cálice como reto juízo do Senhor? Todos aqueles que infringem a lei de Deus. Todos aqueles que mentem, que matam por fora e por dentro no coração. Todos aqueles que adulteram com os olhos, com o coração e com os membros. Todos aqueles que elegem seus próprios deuses para si mesmo. Todos aqueles que inventam adorações equivocadas que chegam mal cheirosas e não passam pelo critério de um Deus santo que exige a forma como deve ser adorado. Você começa a se identificar e a perceber que este cálice pertencia a mim e a você. O cálice reservado, a parte reservada a todas as pessoas, a todos os filhos dos homens, que se tornaram réus pelo seu pecado, é o cálice da justa ira de um Deus que ama a justiça, como diz o verso 7. Mas você deve ter lembrado aqui que houve um homem muito mais justo do que Davi. Quando eu comecei falando de Davi, você deve ter ficado assim: caramba, Davi era um cara crente, né? Davi era um cara que, perseguido, continuava crente, perdeu tudo, não tinha onde viver, continuava fiel ao Senhor. Davi, sendo ameaçado, não desistiu. Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, quando estava escondido em uma caverna e Saul pegou no sono ali, Davi, diante dele, poderia acabar com o seu sofrimento, matando aquele que estava lhe perseguindo e que Deus já tinha tirado do poder, mas por honrar o Senhor e esperar que as coisas acontecessem do jeito do Senhor e não pelo derramamento de sangue e não pela desonra. Você pensa: Davi é o cara. Aí você lembra: pois é, esse cara também adulterou, também assassinou, também mentiu, também usurpou a mulher do outro, foi cobiçoso, manchou o seu nome e a adoração a Deus com o seu pecado, foi omisso e promíscuo. Mas Davi se arrependia. Quando Cristo, então, vai tomar do seu cálice na noite em que foi traído, e fazendo aquela tríplice oração de que aquele cálice que ele estava prestes a beber, estava ali dentro a parte que não lhe cabia, porque ele não era pecador, mas a parte que me cabia e cabia a você, toda a culpa e condenação do meu e do seu pecado, Jesus tomou por completo. Para nós, meus irmãos, que experimentamos as dificuldades, as tristezas, decepções, frustrações, injustiças dessa terra,
Lembre sempre, ou lembremos-nos sempre, que nada se compara à injustiça que Jesus sofreu, sendo perfeitamente justo e tomando sobre si, como acabamos de cantar, o castigo que hoje nos traz a paz. Cristo não o tomou em parte, Cristo virou todo o cálice para si. Mas veja, há um cálice que está aqui sendo oferecido, a parte que cabe a cada um. Somente o conteúdo do cálice que nos está reservado como justiça de Deus, como juízo contra o nosso pecado, somente para aqueles que reconhecem o seu pecado e que creem em Jesus Cristo, esse cálice será tomado por Jesus Cristo. Porque ele já foi tomado em lugar daqueles que nele crescem. Mas eu preciso dizer nesta noite, a ênfase que Davi traz nesse versículo 6, que sobre aqueles que em tempo, que em vida, escolhem o caminho do seu próprio coração, um caminho de injustiça, de egoísmo, de luxúrias, de orgulho, de vaidade, de violência, e que não se arrependem, não depositam a sua confiança naquele que poderá nos livrar do terror que virá sobre toda injustiça. Se essas pessoas não aproveitam as oportunidades para arrependidas crerem no Senhor Jesus de todo o seu coração e terem seu cálice trocado com Jesus, para tomar dele, do seu sangue, a nova aliança que nos traz vida, deixando que Jesus tome o cálice que a nós pertence por herança de pecado. Se você não fizer isso a tempo, o seu cálice está ainda disponível. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu cálice. Mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem, para aqueles que se veem injustos e merecedores do favor de Deus, mas que reconhecem em Jesus o perfeito varão, que cumpriu cabalmente toda a justiça da lei de Deus e que disponibiliza para nós a oportunidade de, crendo nele, termos nossos pecados perdoados e lançados em um mar de esquecimento, e termos a justiça conquistada por Cristo pela sua obediência ativa, depositada em nossa conta. Meu irmão, o Senhor, que é justo e ama a justiça, fará com que os retos, final do verso 7, contemplem a sua face. Seu semblante aqui aprova os íntegros e os guarda em perfeita segurança. Eu não sei você, mas a semelhança de Davi, a nossa maior ansiedade deveria ser o dia em que estaremos diante do Senhor mais impressionante, do ser sublime, santíssimo, cheio de bondade e justiça, do Deus Criador, e ao olharmos para Ele, termos o seu olhar de volta em semblante de aprovação. Assim como a gente tem a experiência singela, em alguns momentos da vida, de ter alguém que a gente admira, olhando para nós com semblante de aprovação, com aquele semblante de aceitação, de pertencimento, de eu sou por você, eu estou aqui para cuidar de você, para te abençoar, porque eu te amo você e nada mudará. Como o nosso coração deve se revestir dessa fé, que contrasta situações aparentemente caóticas e desordenadas e as converte em oportunidades para nos lembrar que há um Deus que olha para nós e que este olhar, quando cruzar o nosso, será o olhar de um Pai de ternura, de amor, de aceitação. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, que haverá um alegre constrangimento. Já pensou se olhar para Jesus
que sofreu a morte que você causou. Imagina eu olhar para Jesus e perceber, porque isso vai acontecer, os discípulos viram Cristo ressurreto, as mãos dele estavam furadas, seus pés marcados, talvez marcas na testa dos espinhos que trapassaram o seu crânio, e no corpo ressurreto as marcas do sacrifício de amor estão lá. Que constrangimento será quando nós o olharmos, pegarmos na sua mão furada, seus pés marcados, sua cabeça que nós o coroamos de impiedade e injustiça. Quando nós nos lembrarmos toda a nossa indignidade, e quando a gente vai de cabeça baixa, talvez erguendo aos pouquinhos os nossos olhos, até alcançar a altura dos olhos dele, nós nos lembraremos do seu perdão, do seu amor, que nenhum homem poderia comprar e fazer por merecer. Ainda que o mundo inteiro, meu irmão, minha irmã, nos persiga, ainda que o mundo inteiro caia ao nosso redor, ainda que a nossa reputação chegue ao nível mais deplorável e baixo possível, dentro da nossa casa, da nossa família, pelo fato de servirmos a Cristo e buscarmos ser fiéis e leais a Ele, lembre-se, há um Deus que olha para nós. Não apenas olha para nós e se compadece, olha para os nossos adversários, olha para todos os malfeitores, os perversos de alma, os corruptos, aqueles que não se arrependerão, que trincarão seus dentes de ódio até o último fôlego de vida contra o autor da vida e contra a sua igreja. Deus também, com as suas pálpebras, acompanha cada movimento dos impiedosos, e Ele trará à tona no seu tribunal, toda injustiça será punida. Mas nesse tribunal, que eu e você também merecíamos sentar no banco dos réus, Deus fala assim: não é aqui não, vocês mereciam estar aqui, mas o lugar de vocês é aqui do meu lado, porque Cristo tomou o banco dos réus em lugar de vocês. Ele tomou o cálice da ira que recairia sobre vocês. E vocês, ainda que passando por vales sombrios de morte, no mundo de impiedade, vocês perseveraram, porque eu preservei vocês. Entrem, gozem da eternidade. Todo sofrimento terá passado, toda ameaça, toda injustiça, toda perseguição, e você desfrutará sempre do semblante pacificado de Deus, olhando para você com um olhar insuperável, de um amor incomparável. Assim como a gente acabou de cantar, e eu queria chamar o grupo de louvor para cantar novamente, se for possível, vamos cantar sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Enquanto o grupo se posiciona, convido você a ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Ah, Deus, nosso Pai, como é bom te chamar de Pai. Como é bom saber, ó Deus, que como filhos adotivos, certamente não tínhamos qualquer beleza, qualquer atributo, algo que chamasse a atenção de um pai para sermos adotados. Éramos doentes, aleijados, éramos sujos, mal cheirosos, cheios de defeitos, por dentro e por fora, e ainda assim o Senhor nos adotou.
Mas não foi uma adoção sem dor. Não foi uma adoção gratuita. Foi uma adoção que custou a vida do teu filho único. Foi uma adoção que custou o sangue vertido numa cruz de maldição. Para que, através do seu sacrifício, nós fôssemos livrados do mal. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia vivermos nessa expectativa, na verdade, na certeza, na convicção de que o Senhor é por nós, apesar de nós. De que a cada dia, desde que chegamos em Tua casa, nos deste banho, cortaste nosso cabelo, nos vestistes com roupas novas, nos fizeste assentar em Tua mesa e a não beber do cálice de justa condenação, mas o cálice de comunhão, vinho e pão. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a honrar ao Senhor como filhos amados, a sermos obedientes, ó Pai, perseverantes, santos, a deixarmos a imundícia da velha vida peregrina, desassistida, sem teto para trás, para habitarmos no palácio do Senhor, no Teu santo templo, e te vermos com face e semblante favoráveis a nós. Que essa ardente esperança, ó Deus, nutra cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, e em todos os lugares que essa palavra chegar, nutra de esperança, de graça, de perseverança, de calma, de alívio na alma. Ao mesmo tempo, nutra de força, coragem, destemor, para não desistir, não voltar atrás, não abandonar o casamento, não abandonar a família, não abandonar o trabalho, não abandonar a igreja e tudo aquilo que tem causado níveis altos de angústia e medo. Que tão somente, Pai, cada vale de morte nos relembre que a Tua bondade nos seguirá e nos seguirá até Te vermos face a face. Muito obrigado, ó Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome e para a glória de Jesus. Amém.